Mas vamos lá, começar a correção da prova. Na primeira questão, pessoal, alguém pode ler para mim a primeira questão? Alguém pode ler? Do que ela fala? Eu. Pronto. Dá para enxergar daqui? Dá para enxergar sim. Show. Sei. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX Século XX. teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual nos desenvolvidos países países desenvolvidos são. Aí, peraí, só um minutinho, Anny. Ó, o que esse texto está falando aqui, ó? Nesse texto, na primeira questão, ele está falando sobre a mobilidade populacional, né? O que é mobilidade populacional? É aquilo que a gente falou nas primeiras aulas, né? São as pessoas se deslocando de um lugar para o outro, certo? E aqui ele vai dizer que isso teve um papel, isso se intensificou a partir da segunda metade do século XX. Alguém sabe dizer o que foi que aconteceu no mundo nessa segunda metade do século XX? Qual é o século XX é que ano, pessoal? São que anos? Alguém sabe dizer? Século XX, quando alguém fala assim, isso aconteceu no século XX. Alguém sabe dizer que década, que século é esse? Falando em algarismos, algarismo normal mesmo. Foi de 2000 para baixo, né? Isso. Foi de 1900 até 2000, né? O século XX é de 1900 até 2000. E o que vocês acham que aconteceu no mundo aí na segunda metade? Bem na metade, Guerra. né? Guerra. Foi a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial foi algo que aconteceu, impactou grande parte dos países, né? Até o nome já está dizendo, né? Segunda Guerra Mundial. E isso vai afetar principalmente na mobilidade populacional, né? A guerra vai afetar muito na migração de pessoas, certo? Só que aqui ele está falando outro motivo, ó. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos, certo? Ele quer saber aqui na questão o que é que faz as pessoas saírem do seu local de onde nasceram, né? E irem para outro país, certo? E irem para outro país. Qual é o motivo, certo? Qual é a razão? Foi até uma questão que eu coloquei já em atividade. Aí, o item A é a busca de oportunidade de trabalho, né? E o aumento de barreiras contra a imigração. A necessidade de qualificação profissional e a abertura de fronteiras. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento de bens dos imigrantes. A expansão da fronteira agrícola, né, e a expulsão de imigrantes qualificados. E o item E, a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Qual é o item, pessoal, que vocês acham que é o mais correto? Ninguém sabe dizer? O que aconteceu? Ó, aqui ele está... Nessa questão, se vocês perceberem, ele está pedindo dois itens, ó. Ele está perguntando duas coisas. Ele quer saber o motivo das pessoas migrarem, certo? E esse segundo aqui, ó, é uma política que esses países desenvolvidos fizeram para tentar diminuir um pouco essa migração, certo? Então, quando a gente fala muito de imigração, a gente pode pensar num país, né? A gente pode pensar no maior país economicamente do mundo, certo? Que é os Estados Unidos. O que os Estados Unidos está fazendo, pessoal? Vocês já viram na televisão o que os Estados Unidos está fazendo para tentar evitar com que mais imigrantes vá para os Estados Unidos? Imigrantes ilegalmente? Eles querem fazer muro. Quer fazer um muro, né? O Trump ele quer construir um muro lá do México com os Estados Unidos para barrar esses imigrantes, para barrar que esses imigrantes passem no México e vá para os Estados Unidos. Mas além de fazer esse muro, os Estados Unidos também estão fazendo medidas para dificultar com que o imigrante chegue nos Estados Unidos, certo? Existem vários fatores, existem vários encargos e fatores que os Estados Unidos usam para
não deixar uma pessoa, um imigrante que não esteja em condição regular, more nos Estados Unidos, certo? Então o item mais correto aqui, ó, por que as pessoas saem do seu lugar de origem e vão para os países mais ricos? Primeiro é isso aqui, ó. A busca de oportunidades de trabalho, né? As pessoas querem melhorar de vida, né? Querem sair do seu local para ter um crescimento na vida. E o que que o país está fazendo? O que que esses países estão fazendo, ó? Essas políticas migratórias, ó, estão aumentando as barreiras contra a imigração, certo? Um exemplo que a Anne falou, né, que é o muro que o Trump quer construir, né, entre os Estados Unidos e o México. Mas além do muro, tem outros fatores, certo? Tem outros encargos que os Estados Unidos colocam para que dificulte essa imigração de pessoas de outros países para os Estados Unidos, certo? Um outro exemplo de dificultar, para você entrar num país estrangeiro, certo? Para você entrar num país de outro continente, principalmente, você precisa ter um passaporte, certo? E esse passaporte, a gente tira aqui no Brasil, né? Falando aqui no caso brasileiro, a gente tira esse passaporte no Brasil, mas além disso, desse passaporte, a gente precisa ter um visto, certo? O visto é a autorização que a gente tem. Os Estados Unidos vai lá e dá esse visto, é uma permissão. Ó, você tem o direito de ficar nos Estados Unidos tanto tempo. Você pode ficar 1 mês, você pode ficar 6 meses, certo? Aí quando esse visto expira, você é obrigado a retornar ao seu país, ou então sair dos Estados Unidos. Se você ficar além do período do seu visto, se a gente citando os Estados Unidos, você vai ser considerado como um imigrante ilegal, certo? E os Estados Unidos atualmente estão dificultando muito essa autorização, estão dificultando muito esse visto. Então é uma forma de aumentar essa barreira contra a imigração atual, certo? É a dificuldade no visto. Além do passaporte, você tem que tirar o visto, e os Estados Unidos selecionam agora mais ainda, né? Para que uma pessoa de um outro país não queira morar ilegalmente nos Estados Unidos, certo? Ah, professor, mas eu quero nos Estados Unidos só conhecer, eu quero só passear. É difícil eu conseguir isso? Não. Você vai provar, né, que você quer ir para os Estados Unidos só a passeio. Aí ele vai lhe dar um visto por esse período. Depois disso você retorna, certo? Não tem problema. O problema é você querer ir para outros países com outras intenções, né? Tem muita gente que vai com visto de turista, mas a intenção é morar lá. Aí o problema é maior, principalmente nessa política do Trump, né? Que está aumentando as barreiras. Beleza? A segunda questão, alguém pode ler? Só o enunciado. Roberto, tem uma pergunta. Oi. É que tem um canal no YouTube de uma menina que a irmã dela mora nos Estados Unidos. Uhum. E ela foi lá visitar, né? E quando ela foi visitar, ela conheceu o cara e ela casou com ele. Só que depois ela se divorciou. Ela continua com o visto ou ela é obrigada a voltar para o Brasil? Pronto, depende. Depende de quanto tempo ela passou casada. Isso acontece muito porque às vezes existem pessoas nos Estados Unidos que cobram para casar com imigrantes. O nome desse visto permanente é Green Card. Tipo cartão verde, né? Para você morar e ficar permanente nos Estados Unidos. Se você for e conheceu essa pessoa, né? Foi para os Estados Unidos, conheceu e casou. E essa relação é uma relação verdadeira. Verdadeira que eu digo é uma relação real. E ela passou um tempo, ela tem direito a ficar com esse green card, mesmo depois de separado, certo? Só que isso vai ter uma análise do governo. O governo vai investigar, pode ter investigado nessa tua amiga, essa youtuber, né? Essa irmã dessa youtuber, para ver se essa relação que ela teve com esse cara é uma relação real ou não. Porque acontece muito de pessoas, tipo, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero o meu green card. Aí existem pessoas lá que cobram você para você se casar com ela. Só que os Estados Unidos já sabem disso, né? O governo americano, e faz toda uma pesquisa para ver se isso realmente é real ou não.
certo? Tem até um tempo mínimo, mas eu acredito que o mais garantido é se você tiver filhos. Se você tiver filhos com um estrangeiro, quer seja homem ou mulher, para você ter o visto permanente é muito mais fácil, certo? Existem várias formas de você ter um visto, né, de outro país, tem uma dupla cidadania. O nome disso é dupla cidadania. Quando você consegue um visto permanente, você se torna cidadão americano e cidadão brasileiro, certo? Um outro meio de você conseguir uma dupla cidadania é se você tiver ancestrais desse país. Por exemplo, se a minha avó fosse americana, né? Minha avó era americana, veio aqui para o Brasil e formou família aqui no Brasil. Beleza. Aí, para eu conseguir esse visto permanente, eu tenho que provar, né, que a minha avó é americana através de documentos. Aí, a partir disso, eu posso ter esse visto, essa dupla cidadania, certo? Porque tem um vínculo com o país. A minha avó era americana. Acontece muito com países europeus, né? Porque é mais fácil não, mas é mais recorrente no Brasil as pessoas conseguiram o visto europeu justamente por essa segunda questão aqui, ó. Por ter uma grande imigração de italianos, ó, desde o século XVIII e de japoneses, ó, no século XX. Certo? Aí, nessa questão aqui, pessoal, ó, não sei se vocês já viram alguns canais, até em notícias mesmo na TV, de japoneses, de filhos de japoneses brasileiros, filhos de japoneses, pode ser filhos ou netos de japoneses brasileiros, que foram para o Japão, né, para tentar ganhar a vida, né, para tentar ganhar dinheiro, para tentar uma facilidade maior na vida. Essas pessoas, elas têm uma facilidade maior de entrar no Japão. Por quê? Porque eram filhos e netos de japoneses e elas têm esse vínculo com o Japão. Então, para você voltar a retornar para o Japão, mesmo sendo brasileiro, você tendo essa descendência, você consegue o visto muito mais rápido, certo? Aí, nessa segunda questão, pessoal, aqui a gente está falando sobre a imigração dos italianos, né? E dos japoneses que aconteceram principalmente no final do século XIX, né? E no início do século XX. Aí ele quer saber por que os italianos e japoneses vieram aqui para o Brasil, certo? No final do século XIX e no início do século XX. Aí o item A, uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Interesse geopolítico do governo brasileiro e crise industrial. Aqui crise industrial ainda não era tão forte, certo? Aqui estava no meio da Revolução Industrial. Aqui as indústrias estavam a todo vapor. Uma política nacional de fomento demográfico e um acordo com a Itália e Japão. Não. D. Acordos internacionais que proibiram o tráfico de escravos e a política interna de embranquecimento da população brasileira. Isso daqui aconteceu, houve acordos internacionais para proibir o tráfico de escravos, só que essa questão não é totalmente correta, certo? Não teve essa política interna para embranquecimento. Houve uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, mas isso aqui não é tão explícito, certo? Não foi uma política interna em si. Então, o item correto é o item A, certo? Uma política nacional de atração de mão de obra para as lavouras e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Então, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Nessa época aqui, no final do século XIX e no início do século XX, a Revolução Industrial, como a gente viu lá no início do ano, né, ela aconteceu de maneiras diferentes pelo mundo, certo? Não aconteceu, a Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, e ela foi se expandindo ao longo dos séculos pela Europa e pelo mundo, certo? No Brasil, na Europa, principalmente na Itália, a industrialização ela começa a aumentar, ela vai se desenvolver mais a partir dessa década aqui, ó, do século XX, no final do século XIX e início do século XX. Isso faz com que a mão de obra de lavouras, né, principalmente na Itália, essas pessoas se desloquem para a área onde tem as indústrias, né, para as áreas mais populosas.
Só que tem pessoas aqui com a mão de obra, esses agricultores, que não se destacaram, não se adaptaram com a industrialização na Itália e retornaram não, e migraram para o Brasil, né? Para ter uma melhor condição de vida. Então, o item correto, pessoal, é o item A, certo? É uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo, certo? No Brasil, teve uma política mesmo de mão de obra para a lavoura, certo? Vocês lembram lá do Barões do Café, né? Até então, o Brasil era um país que exportava muito alimento, só que precisava de muita mão de obra. É até aqui uma discussão que se faz, porque nessa época aqui, no final do século XIX, início do século XX, é quando tem a libertação dos escravos, né? Aí muita gente questiona, pô, mas por que o Brasil vai querer mão de obra de outros países se a gente tem os escravos libertos, né, que podem trabalhar nas plantações? Aí um dos motivos aqui de ter essa política nacional de atração é porque o europeu ele já estava mais adaptado para trabalhar na lavoura do que um escravo, certo? Ele já tinha um conhecimento melhor para trabalhar nas lavouras, principalmente nas plantações de café, né? Certo? Na terceira questão, quando os portugueses chegaram no Brasil, no século XV, encontraram aqui os índios. Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? Certo? Pessoal, aqui diz século XV, ó. Porque alguém lembra quando foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Qual foi a data? Alguém lembra? 1700? Não. Alguém lembra qual foi 1500? 1500? Foi no dia 23 de abril, né? De 1500, certo? O 1500 ainda é considerado o século XV, certo? Ainda é considerado o século XV. Assim como o século XIX, né? É de 1900 até 2000. Desculpa, de 1901 até 2000. Aí o século XXI é de 2001 até 2090, até 2100, certo? Então, ó, quando os portugueses chegaram no Brasil, no século XV, encontraram aqui índios, né? Quais os principais grupos étnicos da formação da população brasileira? Alguém sabe dizer qual é a resposta correta aqui dessas quatro? O que é um grupo étnico, pessoal? Alguém lembra o que a gente falou nas aulas passadas sobre grupos étnicos? Alguém sabe dizer? Ó, aqui nessa questão, ele quer saber... É a C. É o item C? É a C. Correto, certo? O item correto é o item C. Ele quer saber qual é a matriz, certo? De formação da população brasileira. Ah, professor, mas quando os portugueses chegaram no Brasil, eles só encontraram índios. Esses índios aqui eram brasileiros? Não, certo? Esses índios aqui não eram a população brasileira. Eles são a população originária, né, do Brasil, mas esses índios, eles não eram considerados brasileiros, porque o brasileiro, ele tem uma miscigenação, certo? Uma miscigenação de quem? Dos indígenas, né, que são os nativos, são os povos originários do Brasil. Os europeus, principalmente o português, certo? O europeu, o branco, né, o branco europeu, português. E os africanos escravos, certo? É a partir dessa mistura aqui desses três grupos étnicos, certo? A gente não fala mais raça, certo? Agora, quando vocês verem questões, não existe mais raça. Ah, professor, é a raça indígena, a raça europeia, a raça africana. Não. A gente não chama mais de raça, certo? A gente chama de grupos étnicos. E a gente encontrou no Brasil, ao decorrer dos séculos, né? Esses três principais grupos, indígena, europeu e africano, certo? Ah, professor, o senhor não falou lá do japonês, que o japonês alemão veio no século XX. Eles não são povos brasileiros? Eles são. Só que eles chegaram depois, certo? Essa colonização de principalmente italianos, de japoneses, alemães,
eles só chegaram no Brasil com a maior propriedade, né? Chegaram no Brasil com o maior número no século XX. Mas do século XV até o século XX, o grupo formador do Brasil, ó, certo? Os grupos étnicos são os indígenas, europeu, né? O branco português e o africano, certo? Por meio da escravidão, né? Na quarta questão, ó, tendo como referência comparativa a tabela a seguir, que trata da população absoluta e relativa do país, com maior extensão territorial e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale as proposições corretas. Aí aqui, né, tem uma tabela com os países e aqui, ó, tem a população absoluta e a densidade demográfica, certo? Alguém lembra o que é a densidade demográfica? Alguém pode falar? O que seria a densidade? Alguém, pessoal? Pode chutar o que é. Não tem problema não. Ó. Você vendo aqui, ó. O número de pessoa por metro por quilômetro quadrado, né? Alguma coisa assim. Isso. É a população, né, do país dividida pelo tamanho desse país, certo? Então, a população absoluta, né, é o número de habitantes que tem nesse país. Digamos aqui que na Rússia, né? A Rússia tem 142,6 milhões de habitantes. E a densidade demográfica é saber quantas pessoas tem por quilômetro quadrado nesse país, certo? A gente pega toda a população aqui do país, né? E divide pelo tamanho dele, por toda a extensão territorial. Aí essa divisão é a densidade demográfica, certo? Também chamada de população relativa. Aí, a partir dessa figura aqui, eles querem saber se o Brasil é o país com a maior densidade demográfica. Vamos olhar aqui o Brasil. Ó. O Brasil tem uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver se tem outro país com mais, né? Ó. Tem vários países com mais, né? Ó. A China tem 145 quilômetros tem 145 habitantes por quilômetro quadrado. Os Estados Unidos tem mais. A Índia tem muito mais, né? Certo? Então o item A é falso, né? O Brasil não é o país com maior densidade demográfica. O Brasil é um país pouco populoso. Vamos olhar aqui pela densidade demográfica. O Brasil, desculpa, não, população a gente vê pela população absoluta, certo? Populoso. A gente vê que o Brasil tem 202 milhões de habitantes. Mas tem países com menos, ó. 23 milhões, 41, 16 milhões, 39. E o Brasil tem 202 milhões de habitantes. Então o Brasil não é um país pouco populoso, não, né? O Brasil é um país muito populoso. Não é o que tem a maior população do mundo, mas também não é o que tem a menor, né? Ele está lá mais para ter muito do que para ter menos. O item C. O Brasil é um país populoso e extremamente povoado. Aí esse povoado aqui, pessoal, é aquilo, é a densidade demográfica. A gente vai tirar por essa relação aqui, ó. A gente vê que o Brasil, ó, ele é populoso, né? É um país populoso, mas a relação a sua densidade demográfica, ó, é de apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ó. Tem países que tem mais, né? Ó. Então ele não é extremamente povoado. A gente não pode colocar essa palavra de extremamente povoado, sendo que tem uma Índia aqui, né, que tem 386 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então o Brasil é um país populoso, certo? Tem uma população grande, mas ele ainda é pouco povoado. A gente pode até ver, né, pessoal, naquele mapa que eu mostrei para vocês, de quantas pessoas tem em cada região, a gente vê que a região norte tem muito menos habitantes do que a região sudeste, né? A gente vê que, no total, o Brasil ele tem uma população grande. Mas se a gente for ver em relação à divisão dessa população por região, a gente consegue ver que na região sudeste tem muito mais pessoas do que na região norte, né? Região norte, onde fica o Amazonas, Roraima, lá a população ela é bem menor por quilômetro quadrado, né? A gente consegue observar isso. Então,
o Brasil não é extremamente povoado, né? O item D. Comparado aos países com maior extensão territorial no mundo, o Brasil possui uma das mais elevadas taxas de população relativa. Item E. Dos países citados na tabela, o Brasil é o quarto mais povoado. Vamos ver se o Brasil é o quarto mais povoado. Ó, o mais povoado é a Índia, né? Está em primeiro. Segundo, qual é o segundo país aqui, pessoal, que vocês acham que é o mais povoado do mundo? Depois da China. A China, né? Segundo é a China. Terceiro, quem é o terceiro mais povoado? Estados Unidos. Estados Unidos com 33, né? E em quarto, Brasil. é o Brasil, né? E aqui ele pergunta: dos países citados na tabela, o Brasil é o quarto mais povoado. Então, é correto, né? Ó, o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, dessa relação de países aqui, ó, dessa tabela, o Brasil é o quarto país que é mais povoado, né? Então, o item correto é o item E. Aí, já pulando para os assuntos mais atuais, né, que a gente estava falando nas últimas aulas. Aí, na atual fase de urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizaram a economia mundial são... Aqui, pessoal, a gente está falando daquelas cidades, né, não sei se vocês lembram, acho que foi na penúltima aula que a gente falou, daquelas cidades que têm uma influência mundial, certo? Ela já deixa de ter uma influência local. Eu dei até o exemplo de Fortaleza, né? Fortaleza, ela tem uma influência local. Professor, mas que influência é essa que Fortaleza tem aqui com as suas cidades vizinhas? É aquilo que eu falei, né? Em relação ao estudo, à educação, à saúde, certo? A você querer comprar alguma coisa, comprar algum equipamento, comprar alguma roupa, certo? Muitas pessoas saem dessas cidades vizinhas, um exemplo é Itaitinga, né? E vêm para Fortaleza, ou para estudar, ou para procurar um tratamento médico, certo? Isso é uma influência local. Fortaleza tem influência local. Mas uma influência global, um exemplo de uma cidade que tem uma influência global. Eu vou citar aqui uma cidade dos Estados Unidos que tem uma influência na vida de vocês. Um exemplo é a Califórnia, certo? Como é que vocês acham que a Califórnia ela vai influenciar na vida de vocês, pessoal? O que vocês acham? Professor, mas a Califórnia nos Estados Unidos, o que ela influencia isso na minha vida? O que vocês acham que uma cidade lá dos Estados Unidos pode influenciar na vida de vocês? Vocês entenderam? Ó, vou citar aqui um exemplo do que a Califórnia influencia na vida de vocês. Os filmes que vocês assistem é de que país? A maioria dos filmes, né? Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Estados né? Unidos. E a maioria dos filmes dos Estados Unidos são de Hollywood, né? São produzidos em Hollywood. Hollywood fica na Califórnia, né? Olha a influência que essa cidade vai ter na nossa vida, né? A influência cultural, certo? Porque a gente não pode tirar que a influência é só uma influência na área da saúde, na área da educação. Não. A área cultural também tem uma influência grande, certo? O que é você ir no cinema, depois comer no McDonald's ou no Burger King, certo? Olha o tamanho da influência cultural que não é nem a cidade, né? O país em si tem na vida da gente, né? De transformar esse tipo de cultura que a gente tem. Então, nessa questão, pessoal, ele está falando desse tipo de hierarquia, certo? A hierarquia urbana que tem um protagonismo na economia mundial. Aí eu falei da Califórnia, que é um protagonismo na cultura, mas a gente pode falar de Nova York também. Nova York tem uma influência muito grande no mundo. É tanto que quando tem a crise, né, quando tem uma crise na economia nessas cidades que são influentes, isso vai afetar todo mundo, certo? Todo o planeta é influenciado, certo? Lá em 29, né, que foi uma das primeiras crises que aconteceu, que foi a quebra da bolsa da bolsa de valores de Nova York.
Isso vai afetar em toda a economia do mundo, certo? Porque praticamente toda a economia do mundo vai passar por essa cidade. Então, o nome dessas cidades, pessoal, alguém sabe dizer? Essas cidades que têm uma influência a nível mundo? Dentro desses itens aqui, Cidades globais. são as cidades globais, certo? São essas cidades que a sua influência não é mais local, não é igual a Fortaleza. Ela já atinge outro patamar. Aqui no Brasil, a gente tem uma cidade que ela não está a nível global, mas ela está a nível continental, certo? Que é São Paulo. São Paulo ela não influencia só o Brasil, ela influencia outros países que estão ao redor ao redor do Brasil, certo? Fazem fronteira com o Brasil. Na sexta questão, a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos, dentre os quais podemos destacar o item A, a falta de estrutura, a limitação das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos? Não. Certo? Porque com a intensa aceleração da urbanização, as condições de vida ela não aumentou, não, ela diminuiu. Certo? Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestruturas e todas as formas de violência. Item C, conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e o acentuado êxodo rural. Acentuado êxodo rural, mudança nos destinos das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. O item E, luta pela posse da terra, falta de infraestruturas e altas condições de vida nos centros urbanos. Aqui também a gente já pode cancelar. Ó. A gente já pode excluir dois itens. Ó. O item A e o item E, eles não são corretos por isso daqui. Ó. Altas condições de vida nos centros urbanos. É pelo contrário, certo? A gente pode ver ó, que a questão ela é quase toda correta, mas por uma palavra, isso aqui já muda, certo? Então, o item A, o item E não é. O item D, acentuado êxodo rural, aconteceu isso. Mudança nos destinos das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. Aqui, o único item que está errado é isso daqui, ó, mudança no destino das correntes migratórias, certo? Porque as correntes migratórias, ela vai depender muito de como está a situação econômica do país, certo? O item mais correto aqui, pessoal, é o item B, ó. É o aumento do número de favelas e cortiços, a falta de infraestrutura, certo? Porque se você... É um exemplo que você tem na aula, né? Quando você sai do seu local, você sai da sua cidade de origem e vai tentar melhorar de vida, você vai atrás de melhores condições de vida, você não tem tanto dinheiro para você conseguir comprar uma casa boa, né? O que você vai fazer? Quando você sai do interior, quando você sai da sua cidade de origem, é porque você já não tem condições financeiras. Então, quando você chega aqui na capital, quando você chega numa cidade maior, não tem como você comprar uma casa num bairro que seja tenha uma infraestrutura maior. Porque lá, quanto maior a infraestrutura, né, mais cara vai ser essa casa. Certo? Tem essa diferença. Por exemplo, aqui em Fortaleza, uma casa no Meireles, ela vai ser muito mais cara do que uma casa no Siqueira. Por quê? Porque no Meireles tem muito mais infraestrutura, tem muito mais oportunidade de lazer, de emprego, tem muito mais linha de ônibus do que no Siqueira. Então, uma casa lá no Siqueira vai ser bem mais barata que no Meireles. E se você sai da sua cidade de origem, né, você vai morar onde? Se você tem pouco dinheiro, você vai morar onde você consegue comprar, né? Onde você consegue pagar. E o Siqueira, até nesse exemplo, é um bairro que você vai conseguir pagar, certo? Mas o Siqueira, ele não tem estrutura, né? Ele não vai ter estrutura e por isso vai aumentar o número de favelas e cortiços. Estrutura que eu falo, pessoal, é a estrutura de energia, de água, certo? Locais asfaltados, não tem um saneamento básico, certo? Essa é a estrutura que é falada aqui na questão. E as formas de violências, né? A partir desse tipo aqui
a partir desse tipo de estrutura, certo? Então, o item mais correto aqui é o item B, ó. A acelerada urbanização no Brasil veio do aumento do número de favelas, né, e cortiços e a falta de infraestruturas. A gente pode tirar até no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estão assistindo essa novela que está reprisando das 9, que mostra muito o morro lá no Rio de Janeiro, né? Se vocês forem a fundo e verem a origem dessas pessoas, dessas favelas, a maioria dessas pessoas vieram do Nordeste, certo? São pessoas que foram para a região Sudeste, foram para o Rio de Janeiro para tentar uma melhor condição de vida, só que eles não tinham dinheiro para comprar uma casa num local melhor. Então eles se sujeitaram a ir morar em cima dos morros, certo? Se a gente for pesquisar mais a fundo, essas pessoas que moram em cima dos morros nos Estados Unidos, o pai, a mãe, o avô, vieram da região Nordeste para tentar uma melhoria de vida, certo? A questão 7. Um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura em comum, certo? O que ele está dizendo aqui? Ó? É um conjunto de municípios, né? Vários municípios juntos, integrados tanto na economia, como na saúde, como na educação, com serviços públicos e infraestrutura em comum. Eles são definidos como aí A, metropolização, B, área metropolitana, letra C, rede urbana, letra D, megalópole e letra E, hierarquia urbana. O item correto aqui, pessoal, é a área metropolitana, certo? É uma área, quando você fala assim de conjunto de municípios, ó, que está integrado numa cidade central, a gente pode tirar o exemplo de Fortaleza, ó. A cidade central aqui, ó, é Fortaleza, certo? E um conjunto de municípios são os municípios que estão ao redor de Fortaleza e tem essa integração tanto na economia, né, de pessoas virem para Fortaleza para comprar algo, ou estudar, ou assistir um filme. Isso é uma integração socioeconômica, certo? O nome disso daqui, o nome dessa relação, desse conceito, é região metropolitana ou área metropolitana, certo? Não sei se vocês já ouviram no jornal falando na região Itaitinga faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Calcaia faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Então isso quer dizer... É o que eu mais escuto disso aí. Pronto, viu, Gleides? Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer região metropolitana? Isso quer dizer, pessoal, que Itaitinga está ligado a Fortaleza por isso, por essas áreas, pelo estudo, certo? Pela educação, né? Pela saúde, pelo lazer. Quando a gente quer ir para a praia, né? A gente vem para Fortaleza, a maioria, né? Não é todo mundo. Vem para Fortaleza para ir para a praia. Então, Itaitinga está interligado com Fortaleza por isso. Por que eu não posso dizer que Quixadá, ou então Quixeramobim, não faz parte da região central, não faz parte da região metropolitana de Fortaleza? Primeiro pela distância, né? Porque Quixadá é muito longe de Fortaleza. E depois por essa integração. Tipo, eu não posso, se eu moro em Quixadá, eu quero assistir um filme. Eu quero ir para o cinema. Eu não vou vir para Fortaleza para assistir um filme. Eu acredito que em Quixadá tem cinemas para você assistir. Eu quero eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. Em Quixadá também tem faculdades. Eu não preciso vir para Fortaleza para estudar. Primeiro porque não tem lógica, né? Você sair de Quixadá todo dia para vir para Fortaleza para estudar. Tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que fazem isso. Mas em Quixadá mesmo tem universidades, certo? Não, essas pessoas que fazem não é a grande maioria, certo? Então o nome disso daqui, ó, desses municípios que estão ligados a uma cidade central, é área metropolitana, certo? Região metropolitana. Questão 8. Com a modernização industrial e tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações
ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um efeito dessas ocorrências foram, é que ele está falando o que a gente estava dizendo, né? A modernização e industrialização tardia no Brasil, que só aconteceu lá depois dos Barões do Café, né? Com Getúlio Vargas. Vai ter as transformações, né? Porque as pessoas vão sair do campo e ir para a cidade para trabalhar nessas indústrias. E ele quer saber quais esses efeitos dessa urbanização mais rápida. Aí o item A, formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. A gente já cancela essa daqui, né? Porque não foi núcleos urbanos avançados. A difusão de políticas e controle habitacional. Isso aqui também não ocorreu. Porque o controle habitacional, isso quer dizer, corresponde que você está controlando o número de pessoas que vão morar na cidade. Isso aqui não ocorreu. As pessoas foram morar nas cidades e foram morar nas margens, né, dessa cidade, formando as favelas e os cortiços. O item C, a expansão e o crescimento de áreas e preservações de áreas urbanizadas. D, a diminuição dos problemas sociais no campo. Item E, a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. O item correto é o item E, certo? Na questão 8. Teve uma proliferação, né, um aumento das áreas periféricas. O que seria uma área periférica, pessoal? São as áreas que ficam ao redor da cidade, certo? São as regiões, porque a cidade, como é que uma cidade ela vai se expandir? Ela vai se expandir primeiro pelo centro, né? O centro, e as pessoas vão morando ao redor desse centro. É como Itaitinga, ó. Itaitinga ele vai começar por onde? Ele vai começar lá pelo centro da cidade, né? A gente consegue observar que o centro de Itaitinga tem muito mais equipamentos, é muito mais desenvolvido do que o Jabuti, né? Por quê? Porque lá foi onde iniciou a cidade, certo? Lá nesse centro é onde vai ter uma maior quantidade de equipamentos urbanos, certo? É onde vai ter mais casas, né? E a área periférica é quando as pessoas vêm, é quando as pessoas que chegam na Itaitinga vão se instalando, por ser uma área mais barata, né, de você morar. E, além de ser uma área mais barata, isso vai favorecer o número de favelas. Porque por ser uma área mais barata, é uma área que não tem muita estrutura, né, não tem uma infraestrutura tão grande assim como o centro. Isso acontece muito aqui em Fortaleza ainda. Questão 9. A região sudeste do Brasil foram as que mais receberam imigrantes oriundos do campo, através do êxodo rural, né? E também de outras regiões do país, a migração regional. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se por... Alguém sabe dizer qual o item correto do item 9, da questão 9? Por que a região Sudeste é a região mais urbanizada do país? B. Item B, né? Pela presença de indústrias e empregos. É justamente por isso, né? Vocês lembram lá que eu falei nas aulas passadas que a industrialização do Brasil começou a partir dos anos 30, né? Com os barões do café, que eram pessoas que eram os grandes industriais que tinham dinheiro no Brasil. E esses barões do café se concentraram na região Sudeste. E na região Sudeste foi onde teve as maiores indústrias, né? As primeiras indústrias. Então, o item correto é o item B, certo? Pela maior presença de indústrias e de empregos. E a última questão, ó, ele está mostrando aqui no mapa, com a cor preta, os países que mais receberam fluxos migratórios, né? O que é fluxo migratório, né? São os países que mais receberam imigrantes, né? Aí ele quer saber aqui o que está relacionado. Aí o item A, ao terrorismo e aos países pertencentes ao OCDE. O item B, política dos países mais ricos, incentivo à migração. Isso aqui não aconteceu, né? O incentivo à imigração. Item C, perseguição religiosa em países muçulmanos. Isso aqui acontece, mas não é em grande escala, certo? Ah, professor, então não tem perseguição religiosa nesses países? Tem. Só que isso não é a nível global,
Isso não vai mexer no planeta todo. Mas acontece isso daqui. Item D. Busca pela oportunidade de emprego. Certo? Pessoal, quando a gente vê questões assim, ó, que a gente acha que esses dois itens aqui estão corretos, a gente vai atrás do item que é o mais correto. Certo? Isso pode muito acontecer com vocês no Enem. Você olhar duas questões, aí você pensar, peraí, essa questão aqui está certa, mas essa daqui também está certa. Então você vai atrás da mais correta. Aqui é a que mais se destaca, certo? Geralmente a que mais se destaca é o item correto. Então aqui, ó, o item mais correto, ó, é a busca de oportunidades de emprego. Você vê aqui, ó, que os países que estão em preto são os países que têm uma economia melhor, né? São os países que têm um desenvolvimento melhor, certo? Então o item correto aqui, ó, é a busca de oportunidade de emprego, certo?